Olá, seja bem-vindo ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. Eu sou Anderson e lhe convido a se inscrever no nosso canal e dar um like no nosso vídeo. Agora, o Admilson nos fará a leitura inicial e, na sequência, eu retorno com a explanação de hoje. Até breve. Olá, irmãos e irmãs. Mensagem: Uniões de Prova, do Livro da Esperança de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E disse Jesus: não separe o homem o que Deus ajuntou. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te precetua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres, que impeliste friamente a pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsidiada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme, não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhes os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tiranos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contido para lhes renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo transfigurado em sábio anestesista nos retivesse no lar, para que o tempo, a afeição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Obrigado. Olá, amigos. É uma grata satisfação estar aqui para lhes trazer a explanação do Evangelho de hoje, utilizando este meio que a tecnologia nos permite, nestes momentos que não podemos estar juntos aqui na casa. E a minha missão para hoje é falar um pouco sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Para iniciarmos, vamos fazer a leitura do trecho do Evangelho de Mateus, que está na abertura do capítulo 22. Aproximaram-se dele os fariseus, testando-o, dizendo se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer razão. Em resposta, Jesus disse: não lestes que o Criador
no princípio, os fez macho e fêmea, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Diziam-lhe os fariseus: então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Diz-lhes Jesus: Moisés, por causa da dureza de vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não sucedeu assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Para entendermos esta passagem, assim como os diversos outros ensinamentos encontrados na Bíblia, é necessário entender um pouco sobre os costumes da época, uma vez que estes acontecimentos ocorreram há pouco menos de 2000 anos atrás. Lembremos que desde lá a humanidade passou por muitas transformações e os costumes de lá para cá devem ter mudado um pouco, não é? Então, para isso, comecemos pelos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas que conheciam profundamente as leis hebraicas, conheciam profundamente a Torá. A Torá, ela é composta basicamente pelos 5 primeiros livros que temos na Bíblia, o Pentateuco. São eles o livro de Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Os fariseus estudavam por longo tempo as Escrituras, discutiam sobre os vários detalhes dela, sobre o sentido das palavras, e por terem esse grande conhecimento e motivados pelo orgulho, tentaram por várias vezes testar Jesus, como foi o caso no texto que lemos há pouco. Aqueles que quiserem ler mais profundamente sobre os fariseus podem recorrer ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Em sua introdução, lá temos várias explicações acerca do povo da época de Jesus. Mas retornando ao texto que lemos, os fariseus fizeram 2 questionamentos a Jesus. O primeiro deles: se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer razão. E o segundo: então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar? Esses 2 questionamentos se referem a regras criadas por Moisés acerca do divórcio e que encontramos no Deuteronômio, que é um dos 5 livros que citamos há pouco. Podemos perceber que o divórcio era algo permitido à época e Moisés havia previsto que o divórcio poderia ocorrer desde que observados alguns procedimentos que são encontrados nesse livro do Deuteronômio. Estes procedimentos eram as regras que deveriam ser seguidas, assim como hoje temos as normativas que regulam as uniões e separações. A lei, ao longo das épocas, sofreu e sofrerá modificações. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma referência às leis. E lá vemos o seguinte: o decálogo recebido por Moisés, que encontramos no Velho Testamento, no livro de Êxodo, é uma lei de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo caráter divino. Se lermos o decálogo, veremos que ali temos leis para todos os tempos. E Kardec prossegue: todas as outras leis que Moisés decretou, por exemplo, a que vimos ali acerca do divórcio, o Deuteronômio, obrigado que se via a conter, pelo amor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos,
adquiridos durante a escravidão do Egito. Então, os fariseus estavam questionando Jesus sobre leis daquela época. Eles queriam saber qual era o entendimento de Jesus acerca do divórcio, uma vez que alguns fariseus acreditavam que o divórcio poderia ocorrer por qualquer razão ou não. Haviam duas escolas que discutiam o que estava escrito, e alguns entendiam que a separação poderia ocorrer por qualquer razão, e outros tinham um pensamento mais rígido, que não deveria ser assim. E este era a base do questionamento dos fariseus a Jesus. Para responder essas perguntas feitas pelos fariseus, Jesus recorre aos conhecimentos da época. Ele era um profundo conhecedor das Escrituras, dos 5 livros que citamos anteriormente, e utiliza estes escritos para a resposta, mas utiliza o primeiro de todos os livros da Bíblia, o mais antigo, que é o livro de Gênesis, mostrando conhecimento aos que interpelavam e buscando apresentar estes ensinamentos que estavam nas Escrituras antigas. Em sua resposta, Jesus trouxe o sentido mais profundo das uniões, quando ele diz: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É uma fala muito forte para os costumes da época. Ora, o homem deixar a família e se unir à mulher, ou seja, o homem abandonar a sua família, quando o comum à época era o oposto. A mulher deveria abandonar a família e se unir ao homem. E Jesus completa: de modo que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Ele nos mostra que as uniões não devem ser superficiais, devem se despojar da matéria e se estabelecerem em Deus. Para entendermos melhor, vejamos o que Kardec nos explica. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Kardec prossegue: mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Então, meus amigos, quando Jesus nos fala, não separeis o que Deus juntou, ele se refere à lei maior e divina, a lei do amor, não as leis que regem a nossa sociedade, que são mutáveis. Mas então surge um questionamento: as leis da sociedade não são importantes? Não será necessário ou não é necessário o casamento civil, regido pelas leis da nossa sociedade? No Livro dos Espíritos, Kardec faz questionamentos semelhantes a estes. Vejamos as respostas dos Espíritos. Na questão 695, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres? A resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais.
Kardec ainda completa: o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então, o casamento é um grande progresso da humanidade. Caso mantivéssemos uniões fortuitas com diversas pessoas ao longo da vida, nós estaríamos regredindo e nos colocando em patamares inferiores a de animais que mantêm uniões constantes ao longo da vida. Como exemplo, temos os pinguins, os cavalos marinhos e uma série de outros animais. Mas os casamentos são um mar de flores? Não temos dificuldades alguma no lar. Só há uniões felizes na terra? Sabemos que não, amigos. Em alguns casos, temos as uniões motivadas pelos mais diversos interesses materiais, como o dinheiro, a beleza, status sociais, prazeres efêmeros, dentre outros. Contudo, com o passar dos anos, os defeitos do outro tornam-se mais latentes e os nossos defeitos ficam escondidos atrás do manto do egoísmo e do orgulho. Nós acabamos vendo mais o defeito, os problemas, os erros do nosso cônjuge e esquecemos que também temos e que também erramos bastante. Aí, neste momento que surge a desarmonia no lar e o divórcio pode começar a se tornar uma saída para esta desavença, para este conflito existente no lar. Alguns companheiros menos vigilantes, quando isto ocorre, procuram manter as aparências da união e se envolvem em outros relacionamentos, contraindo mais débitos. Outros se distanciam, não convivem e passam a viver das aparências. Outros ainda sufocam o cônjuge, impondo as suas pretensões e anulando o outro. E assim as uniões se desgastam, podendo chegar, em muitos casos, ao divórcio. Quando as uniões são pautadas unicamente por causa dos interesses materiais, em que não se observa a lei do amor, a lei maior, a lei de Deus, é fácil entender o porquê dos desentendimentos. Mas quando o sentimento que move os noivos é o amor, por que as dificuldades e os desentendimentos surgem? André Luiz, espírito, por meio da psicografia de Chico Xavier, nos traz o seguinte no livro Evolução em Dois Mundos. Não podemos olvidar que, na Terra, o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual, aplicada de maneira infeliz ante os princípios da causa e efeito. Neste pequeno trecho, André Luiz nos traz, e também se lembrarmos da mensagem inicial que o nosso amigo Admilson nos trouxe, percebemos que por meio das uniões, muitas vezes resgatamos os nossos débitos adquiridos no passado. Sobre este tema e as dificuldades encontradas muitas vezes no lar, encontramos algumas outras orientações
em mais uma mensagem de Emmanuel, também psicografia de Chico Xavier, que é intitulada Conflitos Domésticos. Vamos a ela. Não nos reportamos ao divórcio para te dizer que essa medida é impraticável. Existem problemas tão profundos nas resoluções de caráter extremamente particular, que só o entendimento entre a criatura e o Criador, através da reflexão e da prece, consegue resolver. Todavia, se conflitos caseiros te atormentam a vida, faze o possível por salvar a nave doméstica de sossogro e perturbação. Talvez a companheira te haja desconsiderado ou ferido. Provável que o companheiro que te haja imposto agravo ou desapreço, tudo terá começado num pequeno gesto de intolerância. A migalha de amargura imitou a bola de neve, convertendo-se em muralha de fel. Antes, porém, que a réstia de sombra se transforme em nevoeiro, compadece-te e procura compreender o outro coração que se te associa no lar. Quem sabe se a intransigência, a infidelidade, a irritação ou a secura com que te defronta serão frutos de tua própria frieza, menosprezo, violência ou ingratidão? Será que não somos nós a causa das discussões, dos conflitos do lar? Para e pensa, prossegue a mensagem. Medita na ternura e no apoio que esperas receber em casa, a fim de que te não faltem forças na execução dos próprios deveres no dia a dia. Perceberás que indulgência e bondade criam bondade e indulgência, onde surjam. Mudemos a nós mesmos para melhor, e aqueles que nos compartilham a estrada não se deterão insensíveis. Busquemos a nossa melhora para ajudar o próximo dentro do nosso lar. Planta de novo a alegria e o bem, para que obtenhas o bem e a alegria novamente. É a lei de ação e reação. Dá e receberás. Ninguém se agrega com alguém nas tarefas do burilamento e de amor sem motivos justos. Estamos unidos nesta encarnação por motivos nobres. E nós que aprendemos a salvar o trigo e a batata, os campos e as fontes, saibamos preservar a nossa união também. Nesse sentido, entretanto, não exija dos outros a iniciativa para as realizações da harmonia e da segurança. Dá o primeiro passo e os outros te seguirão. Mas, se os conflitos domésticos forem muitos, que nós não consigamos resolver e não suportarmos mais, é permitido o divórcio a fim de se evitar um mal maior? Por exemplo, o suicídio ou o homicídio? É permitido o divórcio? Sim. Kardec, em seus comentários, no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz algumas reflexões acerca do divórcio. O divórcio é lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina, não se levou em conta a lei do amor. A lei do amor deve pautar todas as nossas relações, em especial no lar e principalmente na vida do casal. Para concluir nossa reflexão de hoje, traremos uma história retirada de mensagem do Momento Espírita.
e que fizemos uma pequena adaptação. Eles formavam um casal harmônico. Jovens e belos desfilavam pelas ruas de mãos dadas e sorrisos nos lábios. Tudo parecia lhe sorrir. Após algum tempo de namoro, resolveram se casar. Planejaram todos os detalhes da festa. E, enfim, o grande dia chegou. Passada a festa do casamento, a viagem de lua de mel, o convívio no lar se iniciou. Escoavam os meses e se reprisavam os anos de gentilezas, traduzindo carinhoso afeto. Até que um dia, uma discussão tola provocada pelo rapaz deu início à desarmonia no lar. A partir de então, o relacionamento começou a deteriorar. Ele se tornou frio para com ela. Os diálogos amigos se transformaram em monossílabos forçados. Ela passou a agasalhar a mágoa no seu coração. Finalmente, optaram pela separação. A pedido dela, ele saiu de casa. Agora se encontravam somente no campo profissional, pois trabalhavam no mesmo local. As noites solitárias começaram a se tornar intermináveis e ele passou a sentir a falta dela. Analisou os motivos da separação e descobriu que havia sido muito infantil. Resolveu pedir desculpas e retornar ao lar. Em uma noite, decidiu que ao se erguer pela manhã, iria até uma floricultura, compraria lindas flores e as remeteria para a sua amada. Escolheu versos cheios de amor para esconder entre o ramalhete delicado. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou a tua esperança, como és todo o meu amor. Adormeceu pensando em como se ajoelharia aos seus pés, confessando-lhe o amor que sentia. Quando amanheceu o dia, vestiu-se, perfumou-se e foi até a frente da casa. Então se sentiu um tolo romântico. E se ela não o perdoasse? E se ela não estivesse disposta a reatar o relacionamento? Afastou-se. Durante todo aquele dia, a ideia não lhe saía da cabeça. Afinal, ela estava ali, tão perto, trabalhando na outra sala. Não encomendou as flores, mas leu e releu os versos que escrevera. Chegou a noite cheia de estrelas. O quarto de hotel parecia sufocá-lo. Saiu, comprou flores, escreveu os versos em lindo cartão e se dirigiu para a casa dela. A passo acelerado foi chegando. Tinha na mente, para sair pelos lábios, todas as frases de perdão e juras de amor. Com o coração em descompasso, bateu à porta. A empregada atendeu, chorosa, e vendo-o, apontou para o interior da sala. A jovem tivera um problema cardíaco e morrera. As flores que ele levava serviram para lhe adornar o caixão. Mas os versos que ele fizera, esses ele não poderia tão cedo declamar aos seus ouvidos. Era tarde demais. Meus amigos, deixo essas reflexões acerca do tema de hoje para que busquemos a paz no lar, o diálogo, a humildade, procuremos ser humildes, admitir as nossas falhas perante os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos filhos. Estejamos sempre vigilantes, permanecendo com Deus
em nossos corações, buscando sempre estar atento às mensagens que Jesus nos trouxe e seguindo a maior lei de todas, a lei do amor. Obrigado. Agora lhes convido a elevar mais uma vez os nossos corações ao alto, lembrando das mensagens de Jesus, agradecendo por todas as oportunidades que temos, por todas as bênçãos que recebemos em todos os instantes, pedindo que abençoe o nosso lar, abençoe nossos familiares, nossos amigos, que nesses momentos difíceis, de incertezas, possamos estar com nossos corações fortes, sempre vigilantes, sendo humildes, percebendo nossas falhas e rogando a Deus que ilumine a todos nós nesta jornada. Fiquem em paz. Até breve.